Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, Cidade das Flores. Hoje é dia 23 de novembro de 2020, segunda-feira, 10 horas da manhã. Bom dia, Regina. E como todas as manhãs, de segunda a sexta, nós temos esse momento gostoso e descontraído, aonde nós procuramos trazer sempre um convidado especial para participar conosco, enquanto nós vamos saboreando esse cafezinho bem gostoso e esse pão de queijo que a Sueli fez. Eu estou sentindo até o cheirinho daqui desse pão de queijo. Poderia inclinar mais o de lá. Inclinar um pouco mais. Não, colocar mais em pé, mais em pé. Isso, assim fica melhor. Porque senão aparece somente o nosso pescoço. Mas, queridos amigos, muito bom estarmos aqui juntos e nós vamos apresentar o nosso convidado ou a nossa convidada, porque, afinal de contas, ela já está aqui vibratoriamente conosco, então vamos apresentar quem nós trouxemos para essa semana. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Eudócia, Desirê, ô Fátima, que bom você estar aqui conosco, muito bom. Mas vamos, o Roberto está querendo criar um certo mistério, então está demorando um pouco para fazer essa apresentação. Eu só diria o seguinte, que é uma figura, né, ligada ao movimento espírita, muito importante, como de resto são todos aqueles que contribuíram de maneira positiva, né, ao longo da história. Só que esta é uma pessoa um pouco mais especial, dado a data, né, ou conforme a data que ela aniversaria hoje. Exatamente. E tem um ditado que diz que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então vamos ver quem seria essa grande mulher que o Roberto está falando. Leila, você já deu duas dicas. Primeiro, que ela esteve ao lado de um grande homem, porque ela foi uma grande mulher. E aniversaria hoje. Já tem duas pistas para aqueles que quiserem se arriscar a adivinhar, né? Mas nós estamos falando de quem, Roberto? Amélie Gabrielle Boudet. Isto mesmo. Nasceu, ela, bonito, né? que nasceu em Thiais, cidade do menor e mais populoso departamento francês, o Sena, que fica já bem próximo ali da região sul da França, né? Ela nasceu aos 2 do primário do ano 4, conforme o registro de nascimento primário do ano 4, segundo o calendário republicano então vigente na França, e que corresponde a 23 de novembro de 1795, século XVIII. É o século XVIII, né? Isso, 225 anos atrás. Esse departamento de Sena, ele ficava assim, no enclave ao sul da França, sudeste, já bem próximo da fronteira da Suíça, de Bourg-en-Bresse, ali bem perto de Bourg-en-Bresse. Depois a gente vai dizer por que é importante isso. É interessante porque como houve a Revolução Francesa, e aí houve um período de república, eles mudaram o calendário, mudaram o nome de tudo. Então é como se ela tivesse nascido aos 2 do primário do ano 4, segundo o calendário republicano. Aí depois mudou tudo de novo, né? Mas ela nasceu já no finalzinho do século XVIII. Hoje, completando 225 anos do seu nascimento. E ela, Roberto? Filha de Julien Louis Boudet, que era proprietário e antigo tabelião, portanto era um homem bem colocado na vida, e de Julie Louise Ignat de Lacombe, e recebeu na pia batismal o nome de Amélie Gabrielle Boudet. Nome lindo, nome francês. Eu estava lá nessa época, acho que eu até participei
desse momento Ô, ali minha do Leila. batizado. Leila, então vai falar sobre a meninice, né, da Amélie. Vai lá, Leila. Ah, então, a menina Amélie, ela foi filha única. Talvez por algum impedimento, porque naquela época as pessoas tinham muitos filhos, mas ela era um espírito que veio para contribuir, então os pais a acolheram, né, foram aqueles que a receberam. Filha única, e desde cedo ela tinha uma grande vivacidade, um forte interesse pelos estudos. E é interessante também isso, porque nós sabemos que naquela época muitas moças eram criadas aqui para o casamento, então não precisavam nem ter instrução acadêmica, não precisavam aprender a ler, não precisavam nada, mas ela era interessada nos estudos e aqueles que a acolheram, aqueles espíritos que foram seus pais, souberam valorizar isso, proporcionar a ela essa oportunidade. Então não foi um problema para os pais, ela tinha uma fina educação moral e ali também foi desenvolvendo seus dotes intelectuais. E após ela cursar o ensino fundamental, aí o que aconteceu? Porque eles nasceram numa cidadezinha que não era na França. Aí, depois que ela termina o fundamental... Na verdade, ela era francesa, sim. Só uma retificação. Falei errado, não nasceu em Paris, né? Não tinha nascido em Paris, correto. Então, após cursar o ensino fundamental, ela se estabeleceu em Paris, então já estava crescidinha, né? A família muda, né? Com toda a família, né? E aí ela ingressa numa escola normal. Até recentemente tinha esse nome, escolas destinadas a formar professores, né? Então, de onde ela saiu diplomada em professora de primeira classe. Exatamente. Então, conforme a Leila disse, os pais tiveram este cuidado, porque a moça ela era moldada, era uma sociedade ainda muito machista, mesmo pós a Revolução Francesa. Talvez até mais, até por isso. Então, as mulheres elas eram moldadas para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. E conforme as posses da família, e que enquadra-se no caso dos pais da Amélie, então eles proporcionavam ali uma fina educação, além dos valores morais, é claro, e também alguns primores à parte, né, como a literatura, as artes e por aí vai. Não somente aprender a bordar e a cozinhar, isso era muito bom. Isso. Mas a Amélie, ela se forma, ela foi professora de letras, de belas artes, e ela trazia, provavelmente, porque nós não chegamos aqui cruz, nós já trazemos uma bagagem anterior, e até ela já tinha essa tendência nata de outras encarnações para a poesia, para o desenho. Era uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Sim, e aí ela publica nesse Comenos os Contos Primaveris, são 3 obras, né? Contos Primaveris, foi no ano de 1825, portanto ela contava 30 anos. Noções de Desenho, que foi no ano de 1826, e O Essencial em Belas Artes, em 1828, traduzidos os títulos, né? E naturalmente os originais em francês, todos eles. Então, ela vivendo em Paris, Paris ela era onde o mundo pulsava, era por onde seria, digamos, o coração do mundo, pelo menos o mundo ocidental, né? Mas um momentinho, Roberto, vamos ver se os nossos amigos já disseram quem é essa grande mulher. Leila, agora todo mundo já disse, né? Será? Vamos ver se alguém já falou. Vamos ver se alguém... Sueli. Mas vamos voltar rapidamente aqui, rápido, até lá em cima. Rápido, para a gente saudando novamente um a um. Bom dia, Janete. Bom dia, Sueli. Bom dia, Arnaldo, desejando uma semana maravilhosa. Compartilhando com a Eudócia, com a Desirê, com o Daniel, com o Derian. Bom dia, Fátima, mais uma vez. Regiane, um beijinho aí no meu neto lindo.
a Sueli dizendo, quando puderem, venham tomar um cafezinho com pão de queijo. Ah, vamos sim, Sueli, vamos deixar essa fase passar. O Arnaldo está dizendo que está caindo uma chuvinha abençoada para molhar as plantas, mas ainda um friozinho gostoso, eu imagino. Então prepare-se para a neve, viu, Arnaldo? Essa chuva miúda antecede, a gente sabe, né? O Arnaldo também disse que quer vir comer pão de queijo. Todo mundo falou em comida, todo mundo quer. Boa, Mas muito bom boa. dia, Marli. E a Sueli disse aqui, a Sueli acertou. Mas vamos voltando, a Sueli disse que está assando já os pãezinhos de queijo. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo cheirinho mesmo. Mas então vamos voltar para ver se a Sueli está certa, se a Sueli acertou com quem que essa grande mulher se uniu para formar essa dupla que contribuiu muito para o movimento espírita. E aí, Roberto? Então, não só contribuiu, mas conforme veremos, ela deu continuidade ao trabalho de Kardec. Então, vivendo no mundo das letras, né, e do ensino, quis também o destino aqui já numa forma de, assim, ali o planejamento onde ficou, né? Mas tudo bem, essa é uma maneira de dizer, quis o destino que um dia a senhorita Amélie Boudet deparasse com o professor Hippolyte Denisard Rivaio. Então, aí nós temos esse encontro, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Isso. E ela, como é que era a aparência da Amélie, Roberto? Ela lembra muito, né, na média, a mulher brasileira, que ela era de estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando inteligência admirável. Amélie Boudet, aliando ainda todos esses predicados um sorriso terno e bondoso, logo se fez notar pelo circunspecto Rivaio, professor, né? Em quem reconheceu de imediato um homem verdadeiramente superior, culto, polido e reto. Diga assim, este é bom para casar. É como são feitos os encontros, né? Como que os encontros são trabalhados, né, pelos espíritos, porque nós temos aquele compromisso espiritual de nos reencontrarmos, mas os espíritos precisam dar um empurrãozinho, aonde que a gente vai se encontrar, que dia, às vezes através de um amigo, às vezes numa festa, às vezes até fazendo uma compra, tem que ter um momento ali para que haja aquele encontro, né? Os olhos se encontrarem ali e acontecer aquele momento de despertamento. É esse com quem eu tinha me comprometido no mundo espiritual. E é interessante porque a gente vê muito, inclusive nas obras de André Luiz, como que vai ser as reencarnações, como que vão ser os reencontros, quem vem primeiro, quem vem depois, e como que faz esse planejamento. E não foi diferente com a Amélie e com o professor Rivaio, não é verdade, Roberta? E a gente até brinca dizendo o seguinte, olha, nós é que temos pressa, porém Deus tem uma baita matéria-prima, que é o tempo. Então o relógio dele é diferente do nosso, né? O Deus que nos governa, de acordo com a mitologia, é o Deus Cronos, né? Só que Deus tem um outro paradigma que é Kairos, né? Mas o que ocorre então? Em 6 de fevereiro de 1832, portanto, Amélie contava aí, ela era um pouquinho mais velha do que Kardec, né? Ela era 32 e 8, 37 anos. E aí então firmava-se o contrato de casamento, era assim mesmo, gente, chamava-se contrato. Então Amélie Boudet, com 37 anos, tinha 9 anos mais que o professor Rivaio. Rivaio, como recordamos, né, ele reencarna em 1804. E naquela época, né, ela, 9 anos mais velha, também era uma revolução, né? Hoje a mulher mais velha ainda há-se assim, um preconceito, e ele não se importou com a idade dela, não se importou se pela idade ainda poderiam
ou não ter filhos, o que as pessoas iriam falar. Então é mais ou menos isso, né, Lília? Como diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, já é para adiantar um pouco a evolução social também do planeta, vamos quebrar logo um tabu aí. Você vai na frente, Amélie, e eu sigo depois. Quebrar os paradigmas, então, mas aí sim, Leila, como dizíamos, né, tal era a jovialidade física e espiritual, né, que a olhos vistos aparentava a mesma idade do marido. Então, na aparência, a gente se engana muito com as aparências, não é mais velho, mais novo e tal, e não, ela se assemelhava, pelo menos em termos de jovialidade, ao seu eleito, né, o professor Hippolyte. Então, jamais essa diferença constituiu entrave à felicidade de ambos, porque ele sabia dos propósitos, né, dessas diferenças. Mas temos que lembrar também, falando de uma grande mulher, mas falando de um grande homem, lembrando um pouco quem foi o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu em 3 de outubro de 1804, estudou em Verdun, na Suíça, com um grande professor Pestalozzi, foi um homem adiante também do seu tempo, todo um planejamento divino. Pestalozzi veio antes preparar o caminho para acolher aquele aluno excepcional que iria também, depois, mais adiante, fazer uma grande revolução, inclusive na área da educação, porque ele foi, o Hippolyte, um grande educador. Até há pouco tempo, os livros dele eram usados pelas escolas francesas. Então, o que acontece, Roberto, com esse Hippolyte que nós estamos falando? Então, vamos recordar algumas coincidências, né? A Amélie, ela renasce no sudeste da França e um pouco adiante, na direção da fronteira com a Suíça, em Bourg-en-Bresse, renasceria Hippolyte, ou seja, o nosso futuro Allan Kardec, né? No ano de 1804. E nesse ínterim em que ela migra com seus pais para Paris, sem que se conhecesse, é claro, a mãe de Kardec, do menino Hippolyte, né, no então, menino Hippolyte, leva ele para o castelo suíço de Zahringen, que fica em Verdun. E ali, no famoso Instituto Pestalozzi, o professor Rivaio, o futuro professor, né? Ele estuda, sim. Agora ele precisava reencontrar a Amélie, né? Então, para onde ele vai? Para Paris, onde funda o Instituto Politécnico. Porque ele já não volta mais para a sua cidade de origem, isso, né? Ele funda o Instituto e com a orientação baseada nos métodos de Pestalozzi, que era um homem assim, adiante do tempo. Agora vamos voltar ao consórcio, né, Lê? Casaram-se e tal, mas aí. Então a Madame Rivaio, como passou a ser conhecida, né, associou isso ao esposo na afanosa tarefa educacional. Olha só, então eles tinham mais pontos de identidade do que de diferenças. Então ela é professora e ele também, então ela associa-se a ele. Vamos então nessa tarefa educacional, fazendo já 5 anos, né, no Instituto, que havia sido fundado, e ela então vai colaborar com ele na educação. A educação pública, né, muito interessante e muito oportuno, porque hoje os chamados valores da nossa sociedade estão muito próximos da instrução e distantes da educação. Né? O professor Rivaio, ele como um pedagogo, como um educador, ele tinha também uma visão humanista, porque ele se preocupava em levar o ensino para todos. E temos que imaginar século XIX. Século XIX aqui no Brasil ainda tinha escravidão, ainda eram muito poucos os que tinham acesso às escolas. Até hoje, infelizmente, ainda temos um número de analfabetos na nossa nação. E lá na França, no século XIX, após a Revolução Francesa, após aquilo tudo, mas ainda não era também um primor. Todas as pessoas que tinham posse sempre tiveram condições, inclusive até de
ter os seus preceptores, tinham seus professores particulares. Viajavam pelo mundo, aprendiam vários idiomas, mas a classe, e naquela época não existia nem classe média, era rico ou era pobre, então ele tinha essa visão humanista para poder auxiliar aqueles alunos que não tinham condições, não tinham acesso, não tinham escolas suficientes, próximas, e ali ele vai realizando esse trabalho, funda esse instituto técnico, e era assim uma iniciativa muito importante, né, Roberto? Sim, essa importância ela cresce de vulto, porque apesar das leis sucessivas decretadas, né, no pós-Revolução Francesa, a favor do ensino, a instrução pública ela vivia descurada, ou seja, carente de recursos, talvez até recursos humanos também, né, mas sobretudo os recursos monetários, né? E tanto que só em 1833, aí pela lei chamada Lei Guizot, é que oficial e definitivamente ficaria estabelecido o ensino primário na França. Então, o casal Hippolyte chega no momento apropriado para alavancar a educação lá na França, a partir do ensino de base, né, que é o ensino primário. E quando foi em 1835, aconteceu um fato, mas esse fato nós vamos contar amanhã, porque foi assim, quase que um divisor ali de águas na vida de Hippolyte Léon Denis Rivaio e de Amélie Gabrielle Boudet. Vai deixar suspense, né, Lê? Foi um fato que acontece em 1835 e amanhã nós vamos falar o que aconteceu, que foi assim, aquele momento muito marcante na vida dos dois. Mas, queridos amigos, hoje é segunda-feira, 20 horas nós temos a nossa palestra da semana, palestra das segundas-feiras. O tema de hoje é um tema também impactante. Deus não existe. Deus não existe. Mas você vai fazer isso aí, Leila? Exatamente. Vai dizer que Deus não existe? Então, e vou provar que ele não existe. Essa até eu não quero perder, não. E vou provar que ele não existe. Mas, temos a nossa palestra, ao final temos o passe e distância, a magnetização das águas, e amanhã nós daremos continuidade com essa convidada super especial, que hoje completa um ano a mais que ela veio ao nosso planeta iluminar as letras, a poesia, iluminar com seu trabalho de esposa, de companheira, e nós só podemos dar os parabéns aonde ela estiver nesse momento e agradecermos com muito carinho por ela ter vindo e ter semeado o que ela semeou. E amanhã vamos continuar falando sobre Amélie Boudet. E, queridos amigos, não podemos esquecer, para aqueles que porventura depois forem nos assistir, não deixem de entrar nos nossos canais, mesmo quem já nos assistiu agora ao vivo, entrem lá, compartilhem, dê um joinha, façam comentários, divulguem, vamos semear essa luz. E para quem ainda não conhece os nossos canais, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos nos unir como a Amélie e o Hippolyte se uniram para semear essa luz a outros corações. O Arnaldo está confundido. Arnaldo foi de domingo, não foi não? Que Arnaldo está dizendo assim, parabéns pela palestra do sábado, foi maravilhosa, estamos esperando mais. Foi de domingo, foi de ontem, Arnaldo. Ontem nós demos uma palestra para o Centro Espírita Vovô Nestor, aqui de Campinas, uma casa muito querida, de companheiros que nós amamos muito, e está lá. A Sueli sabe disso. Está lá no Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor,
E hoje eles vão postar também a palestra no canal deles do YouTube. E nós postamos também no nosso grupo do WhatsApp, que é o do SEAC, o nosso grupo do SEAC, do WhatsApp, nós postamos também o link da palestra. Mas agradeço, Arnaldo, agradeço o carinho. Agradeço o carinho, Sueli desejando um lindo dia a todos. E hoje está um dia lindo aqui, está um sol de primavera. Queridos amigos, um beijo, paz a todos, que Jesus esteja sempre presente no coração de vocês. E a Sueli dizendo também, linda palestra. Obrigada, Sueli. Aí quem não assistiu vai ficar curioso de querer assistir. Aproveitem que está lá no Facebook do Centro Espírita Vovô Nestor e também está no nosso WhatsApp do nosso Centro Espírita. Arnaldo dizendo que comeu tanto pão de queijo que até trocou o dia. Tá certo, Arnaldo. Feliz você. Olha, essa afirmação do Arnaldo, ela está antenada, ou melhor, está coerente com a cultura popular. Lá em Minas, quando a criança cresce assim com a memória muito fraquinha, diz assim, comeu muita casca de queijo, agora pão de queijo é a primeira vez, Arnaldo, essa eu vou registrar. Vai para os meus alfarrábios, viu? Um abraço a todos, prazer imenso em ter estado com vocês e vamos amanhã continuar falando da Amélie, ou pelo menos a Leila, já que mais uma vez eu aqui não estarei. Mas fica em suspenso aquilo que colocamos. O que acontece em 1835? Um baita divisor de água na vida do casal Hippolyte. Um abraço a todos. Regina, Gleice, um beijo para todos. A todos vocês, todas. E até amanhã com a Leila e comigo, a graça de Deus, na quarta-feira. Até lá.